Hoje estamos iniciando a Semana do Milênio, onde vamos explorar 4 perspectivas fascinantes sobre o reinado milenar de Cristo. Fique conosco para uma jornada esclarecedora sobre escatologia no tocante ao milênio. Se você ainda não fez sua inscrição no canal do Ministério Compartilhando, faça isso e ative as notificações para receber um alerta a cada nova mensagem que divulgarmos por aqui. Contamos também com seu like nesta mensagem que começa agora. Olá, Pastor Ricardo na área, graça, paz e alegria. Estamos na Semana do Milênio. Não, calma, eu não estou marcando data para o evento. Nós passaremos esta semana, de segunda-feira até sexta-feira, permitindo o Senhor, claro, conversando a respeito de pontos importantes no pensamento da escatologia, a respeito do milênio. Eu já adianto uma coisa. Geralmente, quando se faz uma sequência de mensagens dessa forma, no final aparece algum curso, ou algum produto, um texto, algo assim, que passa a ser oferecido para que você possa comprar e aprofundar o entendimento. Já quero registrar que não é o meu objetivo aqui. Nós não teremos nessa Semana do Milênio nenhum produto para ser recomendado. A ideia é fazer apenas a apresentação do tema dessa forma como nós normalmente fazemos, com uma conversa. Não seria nenhum absurdo se anunciasse alguma coisa, e eu posso fazer isso em outros momentos. Mas nesta Semana do Milênio nós não teremos isso. Hoje nós teremos uma breve introdução ao tema, além de conversar mais algumas coisas importantes, e aí nesse ponto nós podemos passar um pouco mais de tempo hoje, e aí a partir de amanhã nós vamos conversar sobre 4 visões diferentes a respeito do conceito do reinado milenar de Cristo, que é apresentado em Apocalipse capítulo 20, versículos de 1 a 6. Uma visão a cada dia. E apesar de ter esse tema especificamente no Apocalipse, muitos estudiosos entendem que a noção de coisas que acontecem no milênio também pode ser encontrada em profecias como as de Isaías e Zacarias. Daniel também apresentaria alguns conceitos que colaboram com esse tema. Então, alguns pontos de outros profetas também podem apontar para esse momento igualmente. E eu digo que o que nós temos aqui é conversa, porque você pode participar desse nosso bate-papo. Eu aguardo a sua participação através do espaço de comentários. Lá você pode registrar a sua dúvida, a sua pergunta, então logo permita o Senhor, eu vou responder. Você pode também deixar ali o seu testemunho, suas observações a respeito desta mensagem, e assim nós podemos aprofundar mais essa nossa conversa que nós temos por aqui. Eu acredito que esta primeira mensagem será a maior desta Semana do Milênio, por ser introdutória e por fazer um apanhado mais geral a respeito desse tema, ainda que de forma breve, mas porque também preciso dar algumas explicações extras, e aí sim nós podemos tomar mais tempo. A partir de amanhã, permitindo o Senhor, a cada dia nós veremos uma das interpretações para o milênio dentre as mais comentadas durante a história do cristianismo. Por que comecei com o milênio e não com o arrebatamento? Porque os dois temas possuem interpretações diferentes para os diferentes grupos dentro do cristianismo. E sempre a discussão fica apenas em torno de certo ou errado, heresia ou não heresia e coisas assim. Vejo que nas conversas sobre o arrebatamento, isso é mais forte. Por isso, para não começar com esse peso, eu preferi começar a falar sobre o milênio nesta sequência de mensagens sobre assuntos ligados com escatologia, para evitar esse peso de certos e errados e mostrar que há sim interpretações diferentes que podem até ser complementares, o que não justifica o povo ficar com essa briga toda de heresia e não heresia. Penso que falar do milênio nos permite começar essa conversa, mas logo também vamos conversar sobre o arrebatamento, claro, só que aí eu espero que pelo menos quem já está acompanhando por aqui não esteja mais nessa pilha de quem só fica querendo definir um entendimento. Ainda que eu tenha um que chame sim mais a minha atenção, mas eu não posso negar que há outros pensamentos e que nós podemos aprender a notar o agir do Senhor na história para além de uma visão fechada como única. Sempre lembrando
Elias era esperado literalmente na história. Mas quando ele veio literalmente em João o Batista, quem interpretava não notou o agir literal de Deus na história, porque queria que acontecesse como entendia. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Vamos falar sobre o milênio. A palavra milênio se refere, por óbvio, aos 1000 anos mencionados em Apocalipse 20, versículo 6. Se estivesse em outro livro que não o Apocalipse, ou quem sabe em alguns dos profetas, talvez o assunto gerasse menos controvérsia. Mas estando no Apocalipse, muitas opiniões surgem. E como acontece com outros temas, algumas opiniões são complementares, ainda que quem entenda cada uma como certa não admita essa possibilidade. Claro, há outras que são bem contraditórias entre si. O primeiro ponto é a questão da literalidade desse período. Há uma interpretação que dá conta que quando aparece na Bíblia o número 1000 ou um múltiplo de 1000, pode significar o exagero, aquilo que não pode ser contado. Ainda que pessoalmente eu entenda esse período de tempo como algo literal, uma vez que tem toda uma história, durante esse tempo o inimigo de nossas almas estará preso e terminado esse período de tempo ele é solto para uma última investida frustrada. Logo, o período de tempo deve sim ser literal e acontecer. Mas é importante registrar que há quem entenda de forma diferente a respeito dessa literalidade e acha que seja apenas um período longo. E como falei em mensagem anterior com escatologia como tema, como há coisas seladas, não entendo como adequado definir uma posição e brigar por ela. Podemos até entender, mas nós devemos deixar o Senhor com a liberdade que Ele deve ter para agir, pois o cumprimento da profecia não depende apenas do que está revelado, mas depende igualmente do que está selado. E eu não quero correr o risco de acrescentar ou tirar coisas por não ter como falar com base no que está selado. Pouco antes de começar o período do milênio, aos exércitos das nações será permitido capturar Jerusalém e nela produzir grande destruição. Zacarias 14, versículo 2. Serão mortos 2/3 dos judeus vivos naquele momento. Zacarias 13, 8 e 9. Muitas vezes se usa palavras fortes e de impacto para falar de coisas com menos impacto de fato. Mas aqui poderia ser usada a palavra genocídio. Será tentado mais uma vez contra os judeus. Mas quando estiver para acontecer, o Senhor aparecerá para livrar o seu povo. Zacarias 14, 4. Assim, os judeus que ainda estiverem vivos e forem libertados nesse momento, entram no reino milenar. Diz Isaías 65, 20. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não tenha cumprido os seus dias. Porque o menino morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Se a morte não entrará para a eternidade, Apocalipse 20, versículo 14, mas o texto de Isaías ainda fala em morte, eu entendo que está falando do milênio. E esses judeus salvos, que ingressam com seus corpos, como nós temos hoje, podem passar por isso. Imagina-se que depois das pragas e dos juízos que a terra vai passar durante a grande tribulação, imagina-se que não haverá mais nenhuma pessoa que reste viva, a não ser os 144 mil selados. Mas pode ser que ainda haja pessoas, como os judeus, além desses 144 mil. E essas pessoas também entrarão no reinado milenar. Quem sabe até mesmo os gentios, que não tenham, que tenham se mantido contra o anticristo e que não guerrearam contra Israel, mesmo sem aceitar a mensagem do evangelho. Esses ingressariam também com os seus corpos, como nós temos hoje. A chave é ter ficado contra o anticristo e não ter aceitado a sua marca. Vai ser complicado sobreviver nesse momento. Apocalipse 24 revela que aqueles que não adoraram a besta e foram martirizados, reviveram e reinaram com Cristo. Estes já participam da ressurreição e a morte não tem poder sobre eles. Apocalipse 26. Entendo por fim que aqueles que foram arrebatados e ressuscitados participam do reinado milenar. Esses já ingressam com corpos glorificados. Será como o Senhor preparar uma mesa para os seus na presença até mesmo dos inimigos. A vida dos que reinam com o Senhor já é eterna, pois a morte não tem poder sobre esses.
Apocalipse 20:6. Sobre a morte, o texto de Isaías 65:20 nos faz entender que alguém que morra aos 100 anos ainda morrerá criança. E o pecador terá problemas com essa mesma idade de 100 anos. Isso é o que nos diz Isaías. Assim, eu entendo que há mortes nesse momento, ainda que as pessoas nos corpos comuns experimentem a chance de viver mais tempo que em nossos dias. E os que entram com corpos incorruptíveis não experimentam mais a morte. Apocalipse 20:6. Sobre doença, não vejo nada especificamente sobre o assunto. Eu vejo que Zacarias 14, 17 e 18 diz que aquelas nações que não subirem para adorar ao Senhor na festa dos tabernáculos enfrentarão a seca e receberão pragas. Eu posso até entender então que, ainda que não trate especificamente de doença, que no meio dessas pragas possa ter alguma doença. E que as pessoas que entram com corpos naturais no milênio devem passar por limitações, ainda que seja diferente do que nós temos hoje em dia, já que a expectativa de vida nesse momento para quem entrar no milênio com o corpo como nós temos hoje é maior que em dias como os nossos. Morrer com 100 anos é morrer criança. Se essas pragas incluem doenças, haverá isso durante o milênio. Agora, se essas pragas forem de outra espécie, aí não existe outra base bíblica, pelo menos até o momento eu não encontrei, para defender a questão de doença no milênio. Se pensarmos que as espadas serão transformadas em relhas de arado e as lanças em foices, Isaías 2:4, vemos alguma tecnologia sim. Afinal, tecnologia não se resume a aparatos eletrônicos ou avançados, com grande desenvolvimento, mas é tudo que permite algum desenvolvimento de alguma coisa, ainda que simples. O giz, que eu nem sei se ainda é usado nas escolas em nossos dias, era algo tecnológico quando surgiu. Hoje achamos que tudo que é tecnológico envolve apenas aparatos eletrônicos, mas esse desenvolvimento da tecnologia pode ser usado de várias formas. O Senhor proverá as necessidades, mas ainda assim, nos diz o texto de Isaías 65:23, que o trabalho não será exagerado, mas haverá trabalho. Isso pode nos levar a um tipo, mesmo que diferente do que nós temos hoje, tanto de tecnologia como de indústria, de trabalho. Logo, não temos elementos bíblicos para responder ou fundamentar uma resposta que vá na direção de não ter indústria, tecnologia e trabalho. Mas sim que deve ter, mesmo que seja diferente do que nós temos nos nossos dias. Os animais serão mansos no milênio e também na nova terra, porque esse é o desejo do Senhor, como nós vemos lá em Isaías 11, 6-8. Esse período termina depois de 1000 anos de reinado de Cristo. Logo, depois que completar esse período de 1000 anos, óbvio. Depois desses 1000 anos, Satanás é solto e irá sair seduzindo pessoas para se levantarem contra aqueles que vivem de acordo com a vontade do Senhor naquele momento. Os que podem ser seduzidos seriam aqueles que entraram no milênio em corpos naturais ou os seus descendentes. Os já transformados não passam por isso, pois estão em corpos incorruptíveis. Logo, para uma rebelião final, é necessário que haja quem esteja ainda em corpo natural, como o que nós temos hoje, naquele momento. Assim, o milênio mesmo termina simplesmente no final do prazo de 1000 anos que foi dado a ele. O que acontece depois é por pouco tempo, depois do fim do milênio. A respeito desse pouco tempo, alguns pensam em 6 meses, outros, como eu, preferem não definir prazos, entendendo apenas que será tempo suficiente para seduzir pessoas contra o Senhor e aproximar essas pessoas para uma batalha, que nem vai acontecer, pois o fogo vai descer do céu e vai devorar aqueles que tentaram travar essa batalha. Retomamos a nossa conversa sobre as posições a respeito do milênio amanhã, com a primeira interpretação sobre o assunto. Teremos amanhã o pré-milenarismo histórico, permitindo o Senhor. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.